Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Manhã tão agradável na casa dele, porque a casa dele é a nossa casa. E nós mesmos com as nossas vidas somos casa de Deus. Amém, Jesus? Então você é casa de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Ah, pastor, ainda não tenho experimentado isso. Então experimenta. Entrega tudo. Deixa Ele fazer e seja casa de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos agora neste momento. Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, por esta manhã de comunhão contigo, Pai, intimidade contigo, de comunhão com os nossos irmãos e irmãs, Pai, de intimidade com nossos irmãos e irmãs, Pai. Te louvamos por tudo aquilo que temos podido, Senhor, perceber da Tua parte, e te louvamos também por aquilo que ainda não percebemos, mas vamos perceber, Senhor. Oh, Pai, te louvamos pelo que passou, te louvamos por aquilo que estamos passando agora, e te louvamos pelo que vai acontecer ainda, Senhor. Mas em tudo, a Tua presença é constante conosco. A Tua presença está em nossas vidas, Senhor. E temos podido experimentar o Teu melhor em nós, Pai. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado, Pai, porque nós somos habitação do Espírito Santo, somos casa Tua, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que temos podido a cada dia, Senhor, aprender e colocar em prática na nossa vida diária, entendendo a Tua palavra, Senhor, e caminhando conforme a direção do Divino Espírito Santo. Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, declaro esta congregação abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pode sentar um pouquinho agora. Se acomodem todos aí. E se alguém precisar, tem algumas cadeiras ali que já colocamos ali a mais, né? Para quem for chegando, já tem aonde ficar. Aleluia. Meus queridos, o nosso Deus, Ele é surpreendente. Surpreendente. Porque Ele faz as coisas de uma maneira que vai além daquelas que nós imaginamos, que vai além daquelas que nós pedimos ou pensamos, não é? Conforme a Escritura nos declara. Ele vai além. E Ele faz do jeito dEle. Ele não faz do nosso jeito, Ele faz do jeito dEle. E Ele nos surpreende e faz surpresas maravilhosas da nossa vida. E tira realmente leite de pedra, né? Quem tira leite de pedra não somos nós, mas é o Senhor nosso Deus. Ele tira e consegue realizar grandes coisas nas nossas vidas. E eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos a respeito de fatos surpreendentes da parte do Senhor, que Ele realizou na vida de um servo dEle e que realiza nas nossas vidas também, nós que somos servos dEle. E vamos nos basear no texto que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 2 de Êxodo, a partir do 1º versículo. Êxodo quer dizer saída. Né? Livro que trata da saída do povo de Israel de lá da terra do Egito, onde eles ficaram cativos por 400 anos. 400 anos de cativeiro. Começaram bem, numa terra boa,
sob o patrocínio direto de José, que era uma espécie de primeiro-ministro do reino do Egito, abaixo somente do faraó. E o faraó concede terras para eles ficarem. E a princípio foi tudo bem, a princípio foi bênção. A princípio eles puderam prosperar ali na terra do Egito. Mas depois cresceu demais o povo e os egípcios ficaram com medo. Eles vão nos dominar. Então antes que isso aconteça, vamos dominá-los. E aí começaram então a escravizá-los e submeter aquele povo não somente a um cativeiro, mas a trabalhos forçados diariamente. Inclusive construindo cidades para o faraó. E Deus vai levantar Moisés para realizar essa obra de saída do povo ali da terra do Egito. Mas o que nós vamos ver aqui nesta manhã é o princípio de toda essa atividade do Senhor para tirar o povo do cativeiro. E eu quero dizer nessa manhã, se você sente que tem ainda cativeiros na sua vida, se sente escravo de coisas que você não conseguiu ainda resolver, quero dizer que o Senhor quer tirar esse seu cativeiro agora. De jogar tudo para frente. Essa é uma tendência do ser humano, é ou não é? Você joga para frente. Eu estou inseguro, então jogo para frente. Eu não estou querendo fazer isso agora, mas vou ter que fazer. Não, agora não. Hoje não. E amanhã? Amanhã acho que também não. E depois de amanhã? Quem sabe? Aí depois de amanhã eu nem falo no assunto. Aí depois de amanhã, e vamos empurrando. Então, nós somos bons para fazer isso, é ou não é? Somos bons, não é verdade? Vamos ser sinceros, né? Deus gosta de sinceridade, né? Para poder trabalhar em nossas vidas. Então não adianta falar uma coisa que não é. Então nós somos bons para jogar para frente, sempre para frente. Mas aquilo ainda não foi tratado? Não, ainda não é hora. Ainda não é hora. Deixa para lá. Mas tem decisões que a gente não pode deixar para lá. Tem que resolver agora. E se eu estou em cativeiro com alguma coisa, eu tenho que me livrar disso. E se eu estou vivendo de uma maneira, né, que não está sendo agradável a Deus e muito menos a mim, ainda que eu acho que está sendo, então eu tenho que mudar isso. E diz a Escritura o seguinte: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, da tribo de Levi. Se lembram? Da tribo de Levi saíam os sacerdotes, os músicos, aqueles que cuidavam do dia a dia das atividades ali do povo, ok? Na verdade, não é do templo ainda, que não tinha o templo ainda aqui, né? Tinha o tabernáculo, né? O tabernáculo viria a existir ainda. Então, os levitas já eram um povo separado para o trabalho de Deus, ok? Então, levita era a tribo que não tinha herança específica, porque o serviço deles era para todo o povo. Eram aqueles que ministravam em favor do povo, eram os sacerdotes perante o povo, ok? Com o tempo foi ter tabernáculo, e aí muito tempo depois foi ter o templo mesmo. Aí o templo tinha músicos, cantores, não é? Tinha tudo isso, e eram todos levitas, ok? Então hoje quando você fala levita, a pessoa só acha que é músico. Na verdade não, o levita é todo aquele, né, que era relacionado com o trabalho do templo. Amém, Jesus? Tá? Todo aquele que é consagrado para realizar o trabalho do Senhor. Então, continuando a leitura. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito. Mas qual a mãe que não acha seu filho bonito, né? Vocês não acham? Mas é legal o texto colocar isso, não é? Muito realista o texto, não é? Muito realista, não é verdade? Muito feliz o texto, né? Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Por que ela escondeu o filho? A gente sempre quer mostrar, né? O filho que nasceu, não é? A gente quer mostrar, não é? Filhos, netos, né, gente? Netas. A gente quer mostrar. Então a gente quer mostrar, não é? Mas ela escondeu. Por quê? Porque o faraó tinha mandado matar todos os bebês homens que nascessem.
porque estava com medo desse povo que estava muito grande. Tá? Vou enfraquecer de todo jeito, vão ser escravos, vão levar chicotada se não fizer o que a gente quer, e vamos matar os meninos, vamos dar um jeito de segurar aqui esse povo aqui que está crescendo demais. E aí, a mãe de Moisés, como era o nome da mãe de Moisés? Joquebede, né? Aí a Joquebede não queria, né, naturalmente, deixar que isso acontecesse, não é verdade? Então ela esconde esse filho por 3 meses. Mas a Joquebede não escondeu o seu filho, porque Deus revelou a ela que a partir desta criança viria o libertador de Israel ali, né, em nome do Senhor nosso Deus. Ela não sabia nada disso. Não teve essa revelação, não sonhou nada, não veio anjo nenhum falar nada para ela também, ok? Não teve nada disso. Ela não sabia, ela estava só protegendo o seu filho. E eu quero dizer nessa manhã que muitas coisas acontecem na nossa vida, onde Deus não chegou a trazer uma revelação específica ainda para nós, mas vão acontecer coisas que nós nem imaginamos, que lá na frente nós vamos ver acontecer. Aí você vai falar, puxa vida, olha, disso aqui saiu aquela coisa maravilhosa ali, aquela tremenda obra de Deus. Então é o caso aqui. Ela nem imaginava, mas ainda assim, Deus estava o tempo todo realizando a sua obra, porque era o povo dele. E apesar de eles estarem já há muito tempo ali na terra do Egito, e já não estar mais todo mundo, né, firme na sua convicção, mas continuava tendo pessoas firmes na sua convicção em Deus. Não deixou de ter, continuou tendo. E Deus estava atuando. Versículo 3. Quando não podia mais escondê-lo, não estava dando mais, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Olha só que trabalho artesanal, hein? Olha só, fez o cesto de papiro, né? E vedou com betume e piche. Essa turma sabia trabalhar, hein? Não é? Com os materiais que existiam na época, né? Mas essa turma sabia trabalhar, tá? E aqui tá falando, né, da mãe, tá? Nem falou que várias pessoas foram lá e fizeram, falando que a mãe fez, tá? Olha, quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto, olha, né? A mulher era, né? Era para toda a obra, hein? E fez ali o cesto. Até numa revista muito antiga, de muitos anos atrás, de escola dos dominicais, né? Quando trataram dessa história aqui de Moisés, deram como título da lição, O Menino do Cestinho, né? Uma maneira bem carinhosa, né, de falar. O menino do cestinho. Então assim a sua mãe fez. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo, famoso rio Nilo, né? Famoso rio Nilo, um dos grandes rios aí, até os dias de hoje, né? Um dos grandes rios do mundo, e que já é mencionado no Gênesis. No Gênesis já fala a respeito, né, deste rio. Então, é uma coisa muito interessante mesmo. E Deus estava atuando aqui. Estava dando força para Joquebede preservar esse menino. E ela não tinha a certeza de que ela fazendo isso, ela ia salvar. Era uma tentativa. Porque podia acontecer tanta coisa, não é? A criança podia morrer antes de chegar em algum lugar. E se acontecesse de dar uma tempestade, o cesto virar e a criança ia se afogar. Se ninguém achasse essa criança em lugar nenhum. Se ficasse preso em algum lugar e ninguém visse. Não é verdade? Então tinha uma grande chance de não dar certo. Mas ela não raciocinou assim. Vou fazer o que for preciso e o que for possível. Então ela faz assim. E ela tenta, de todas as maneiras, preservar o seu filho. 4.
A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. Ah, aqui entrou uma outra personagem aqui, né? A irmã de Moisés. Então ela ficou de longe, né, para dar uma olhada, né? Vou ficar vigiando aqui, né? Então vejam aí um sentimento de família trabalhando em conjunto, não é? Gerações que se conectam. Então a filha estava atenta a tudo e procurando ajudar. E Deus vai surpreender. Verso 5. A filha do faraó, olha só, desceu ao Nilo para tomar banho. E sempre ia acompanhada, né, das suas damas de companhia. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu cesto entre os juncos. Olha quem foi ver. Justamente a filha do maioral. O maioral que mandou matar os meninos hebreus. Para pensar isso. A filha daquele que mandou matar os meninos hebreus. E a Joquebede fazendo de tudo para salvar o seu filho dessa matança. E no final das contas, quem vai localizar esse cesto é a filha do faraó. Percebem? Poderia ser retirada essa criança do rio, dar uma olhadinha e verificar que era hebreu, né? E ia ser, bom, hebreu tem que morrer. Porque essa foi a ordem dada, né? Não aconteceu nada disso, nada desse jeito. Deus faz uma revolução nesse negócio. Então ela manda a criada apanhar a criança. Verso 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Olha aí, né? Chorando. Tava Vivinho da Silva chorando, né? Ficou com pena dele e disse, olha só, ela percebeu, esse menino é dos hebreus. Reconheceu que era dos hebreus. Reconheceu que era dos hebreus. Dava para reconhecer, né? Porque o biotipo era diferente, né? Do egípcio e do hebreu. Além do menino hebreu ter a circuncisão, não é? Também como sinal. Mas independente disso, pelo biotipo você sabe, não é verdade? Você olha assim, você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia. Às vezes você erra, mas você tem uma ideia pelo biotipo de onde a pessoa é originária. E ela reconheceu que era dos hebreus. Mas não denunciou. Mas não teve uma atitude contrária àquela criança. A atitude dela foi de compaixão. Tá? Ficou com pena dele, teve compaixão dele. E aí, verso 7. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó. Quem perguntou? A irmã do menino, ok? Que estava ali observando. Certo? Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Olha que inteligência incrível. Eu vou dizer o seguinte, não era só uma inteligência dela, né? Uma sabedoria de Deus ali sobre a vida dela. Amém? Que venha a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu preciso, você precisa que venha essa sabedoria sobre nós, tá? Então, a senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus? Esse bebê aqui, né? Precisa ser cuidado, né? Amamentado. A senhora quer que eu faça isso? Né? Olha só que intercessão maravilhosa que foi feita ali. Verso 8. Sim, vá chamá-la, respondeu. E aí a moça foi chamar quem? A própria mãe do menino. Que coisa imprevisível que está acontecendo aqui. Então você examina a situação e fala, né? Só pode ser uma obra de Deus. Só pode ser algo feito por Deus. E Deus faz isso em nossas vidas. Continua fazendo isso em nossas vidas. E aquilo que é improvável passa a ser então certo. Não é? O improvável não vira provável. Ele já vira o certo. O que vai ser realmente.
porque é assim que Deus faz conosco. E encerrando esse texto, vamos para o 9 e o 10. Então a filha do faraó disse à mulher, olha que incrível, leva esse menino e amamente-o para mim. A própria mãe, a própria mãe leva, cria, amamenta, né? E eu pagarei você por isso. Ah, é demais, não é? Ainda vou pagar para você criar e amamentar a criança, que era o próprio filho da Joquebede. Não, é um negócio assim, né? Você fala, não é possível uma coisa dessa. Esse é o nosso Deus. Esse é que é o Deus dos impossíveis. Esse que é o Deus que faz com que aquilo que não é, já seja. Esse é o Deus que nos traz fé, esperança, né? Como foi dito ontem à noite, né? No MAG de verão. Não é? A fé e a esperança juntas. É esse Deus. E aí a mulher levou o menino e o amamentou. Ainda sendo paga. Ainda prosperou ainda, gente, financeiramente ainda. Ainda vai ser paga para criar o próprio filho. É demais esse Deus. Versículo 10. Tendo o menino crescido, aí ela o levou à filha do faraó, conforme o combinado, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. E aí Moisés vai, sabe para onde? Para o palácio do faraó, aquele que mandou matar os hebreus. Só foi para o palácio do faraó, tá? Ser criado juntamente, tá? Com os demais integrantes da primeira família, considerada até sagrada, né? Do Egito, né? Onde o faraó era até adorado, né, como um deus, né? E lá vai Moisés, então vai para o palácio. Vai para o palácio. Então, é uma coisa incrível, não é? Então, somente um Deus todo-poderoso para realizar uma obra dessa. E esse é o Deus que continua realizando uma obra dessa. Ele tira, né, daquilo que parece impossível, aquilo que vai ser possível. Queridos, uma historinha minha aqui, pessoal. Quando eu tinha 8 anos de idade, perguntei à minha mãe, que na época minha mãe estava na fase de ateísmo. Estava crendo mais em nada. Pergunto para minha mãe, mãe, como é quando a gente morre? O que acontece? Ela falou, quando a gente morre é assim, acaba tudo. Da mesma maneira que você não existia antes, você passa a não existir depois. Falou isso para uma criança de 8 anos, né? Aquilo me deu uma crise, sabe? Eu chorei, eu me senti inseguro, nervoso com aquilo. Fiquei apavorado. Eu falei, como assim? Eu não quero deixar de existir. Não quero que seja como era quando eu não existia. Espera aí, né? Porque o ateu crê dessa maneira, né? Morreu, acabou, não é? O ateu crê dessa maneira. Que não existe um Deus, que não tem nada espiritual, né? Que não tem nada depois. E aí foi o que ela me disse, que ela estava numa fase, né? Que ela não cria em nada mais, né? Olha só, com 8 anos. E eu tive aquela crise, aquilo ali, né? No fundo, eu esperava que tivesse alguma coisa melhor do que isso. Falei, não é possível que seja assim. Aí, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha querida tia, né, me convida para ir à igreja. Eu já tinha ido algumas poucas vezes, né, em algumas festas especiais lá que convidava a família toda, eu tinha ido, mas em casa não se falava nada de Deus, né? A minha mãe no ateísmo, o meu pai naquela época já há muitos anos afastado dos caminhos do Senhor, já tinha servido ao Senhor, mas estava afastadíssimo. Ninguém falava em casa, né, de Deus, da sua palavra, nada a respeito da obra de Cristo, nada disso era falado em casa. E eu aos 8 anos tinha ouvido aquela palavra tão negativa ali para mim naquele momento, né? E aí aos 10 anos eu recebo um convite muito amável de minha tia, né, para eu ir conhecer melhor a igreja. E eu não tinha ideia do que era igreja. Eu não tinha ideia do que era a palavra de Deus. Eu não tinha ideia nenhuma, tá? Zero.
Não é que eu já tinha uma noção e eu fiquei interessado, não. Era zero, tá? Mas aí ela me convidou de maneira amável e disse que tinha ali, né? Classes ali pela idade ali, que eu ia numa classe, né? Ali de escola dominical, que ia ter lá um estudo, né? Para minha idade e tal, não sei o quê. Eu me interessei. Né? Falei, eu vou então, vou ver como é que é esse negócio aí, né? Mas fui assim, sem expectativa nenhuma, tá? Só fui assim mais para, né, dar uma passeada. Sabe como é que é, né? Fui dar uma passeadinha. Pensava eu que era isso. Olha o Deus dos impossíveis. Pensava eu que era isso, né? Aí eu fui dar uma passadinha. Aí me preparei para ir de manhã. Era 9 da manhã que começava. E eu morava um pouquinho longe, né? Naquela época a gente ia a pé para os lugares, né? E aí eu já estava pronto ali cedo, né? E tudo, e ninguém tinha combinado de me levar. Eu tinha dito que eu ia, mas eu não tinha iniciativa, né, de combinar com alguém para me levar. E meus pais dessa época não estavam nem aí de me levar, né? E eu estava pronto para ir, eu sabia o caminho, mas eu estava morrendo de medo, né? Eu tinha 10 anos e não estava acostumado a circular, né? E ali era um pouquinho longe, era quase 2 quilômetros. Então eu tinha, né, receio, tinha aquele receio ainda e tal, né? Aí eu vou para a porta da minha casa, né? Falei, bom, agora, né, o caminho é aqui, vou, né? Depois eu atravesso essa estrada perigosa aqui lá na frente, né? Morrendo de medo. Mas eis que Deus é surpreendente. No momento que eu fui, assim, agora eu tenho que ir e tal, passa um senhor indo para a igreja que eu ia. E ele me reconhece. E ele chega assim, você está indo para a igreja? Aí eu falei assim, tô. Aí ele, então vamos. Ai, eu consegui uma pessoa para ir comigo. Né? Aí eu me senti, né? O medo acabou. Né? E aí ele me conduz até a igreja. Aí chega na classe, ali, de escola dominical. O assunto era a ressurreição de Cristo. O que nós comemoramos na Páscoa? Pergunta a professora. Aí a turma, a ressurreição de Cristo. Né? Eu falei, nossa, que negócio, o que é isso aqui, né? Palavra estranha, né? Palavra estranha. Mas eu ouvi atentamente, falei, eu quero entender o que é esse negócio aqui, né? E depois, Deus tocou no coração da professora, né? Que falou, então, né? Estudem a lição e tudo e tal, né? E se tiver alguém aqui com uma revista disponível aqui, né? Arruma aqui para o nosso visitante, né? Para ele conhecer aqui a nossa revista aqui, né? E poder também estudar a lição também em casa e tudo mais, parari, parará, né? E tal, aí eu gostei da ideia. Falei, opa, vou poder entender melhor esse negócio aqui, né? E aí arrumaram uma revista para mim. Né? Eu nem imaginava o que ia acontecer. E aí eu pego essa revista, comecei a gostar do que eu estava lendo, comecei a ver as primeiras coisas sobre Jesus, e depois eu fui instruído, né, para conhecer melhor, a começar lendo a Bíblia, que eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, começar lendo a Bíblia pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu voltei de novo na igreja na outra semana, né? E comecei a ler. E aí, queridos, a partir daí, eu nunca mais deixei a casa do Senhor. Tudo começou assim. Até o momento, né, que eu fui entendendo melhor as coisas e tal. E um dia, o meu primeiro pastor chega e diz para mim assim, pelo que eu tenho visto na sua vida, eu posso afirmar que você já está salvo em Cristo Jesus. E fala isso para mim. Então aquele menino com 8 anos, que ficou apavorado, agora ouviu uma palavra, existe uma eternidade. E você está garantido em Cristo Jesus. Então Deus reverteu aquilo ali, não é? E Deus reverteu de tal maneira que eu fui para a igreja. E daqui a pouco minha mãe foi vendo aquele meu movimento. E ela começou, entendeu, a se aproximar um pouquinho,
bem devagarzinho, mas foi se aproximando. Depois foi convidada para fazer umas coisinhas lá na igreja e ela aceitou. Deixando claro, né, que eu não acredito na Bíblia, tá? Eu vou lá ajudar, mas eu não acredito na Bíblia, tá bom? Né? Deixando claro. E aí, sabe o que acontece? Ela foi ouvindo a palavra de Deus. E ela teve uma experiência real com Cristo. Entregou a sua vida e também nunca mais saiu. E ficou até o último dia da sua vida aqui nesta terra, firme no Senhor Jesus. Ah? E passado mais um tempo, né? Aí meu pai também retornou para a casa do Senhor. Retornou, né? E inclusive se tornou pastor depois com o tempo. Tá? Então, o amável convite que me foi feito. A pessoa que fez esse amável convite se tornou pastora. A minha mãe se converteu e se tornou uma musicista na igreja e evangelista na igreja. Na época era a comissão de música que chamava na igreja, né? E ela, inclusive, foi presidente da comissão de música, né? E ela tocava na igreja todas as semanas, né? Tocava na igreja, aquela que, né, teve o período de ateísmo, agora pregava para as pessoas terem uma experiência com Cristo. Mudou completamente. Olha as mudanças que foram acontecendo, tá? Os improváveis de Deus vão sendo os certos. Deus vai fazendo coisas grandiosas, não é verdade? Tá? Aquele que me conduziu até a igreja, nome dele, José Benedito Cruz, né? Olha, tinha cruz no nome, hein? Né? José, meu xará e cruz no nome, né? Ele era uma pessoa muito querida da igreja, muito querida. E após o seu falecimento foi dado o nome dele, né, para a classe de escola dominical, né? Foi dado o nome da classe. Então, a classe que eu tive depois, né, a oportunidade, né, de estar inclusive sendo professor nessa classe, né? Daquele que falou para mim, vamos então, né? E a partir daí foi uma grande amizade com a nossa família, né? Tudo começou aí. Então, quanta coisa foi acontecendo. E eu quero dizer que é assim na vida de cada um de nós. Por isso, creia, entrega de verdade, experimenta Jesus de verdade. Tenha certeza que Ele vai fazer o impossível, vai fazer do jeito dEle, mas o jeito dEle é o melhor. O jeito dEle é o que vai funcionar. O jeito dEle é que vai fazer com que realmente o projeto se concretize. Porque eu o tirei das águas. Deus tira realmente você da situação em que você está. Tira você do cativeiro. Tira você da escravidão do pecado. E faz grandes coisas a partir daí. Então, deixa Deus fazer. Você quer deixar Deus fazer? Deixa Ele fazer do jeito dEle. Não diga não àquilo que vem para você, que vai te trazer benefício. Ouça a voz do Senhor. Ele te chama para uma certeza, para uma eternidade. Ele te chama para isso, para você não ficar no dilema. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Não importam os detalhes do que vai acontecer, mas importa você ter a certeza da presença do Senhor na sua vida, não só agora, mas por toda a eternidade. É essa certeza que eu e você precisamos ter, hoje, aqui e agora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o Senhor é maravilhoso e Ele vai continuar fazendo coisas incríveis. Aquele que você falou, esse aqui não tem mais jeito. Às vezes aquele ali vai ser, né, o maior tição no lugar onde você está. E você achava que ele não tinha mais jeito. Quem é você para dizer isso, não é? Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Ah, mas não está do jeito que eu queria. Esse é o problema, né? Que eu queria. Tira essa frase. Mas continua firme. Ora, persevera, proclama, testemunha. Fica atento, continua assim,
mas não fica desesperado. O nosso problema é que a gente se desespera. Ah, mas olha isso aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o nosso problema. A gente quer fazer. Com boa intenção, inclusive, tá? Com boa intenção. Mas às vezes a boa intenção não alcança o resultado, tá? Não alcança. Mas na hora em que o Senhor realmente tem como agir em nossas vidas, deixamos Ele agir, então Ele vem e faz. Queridos, então nesta manhã, essa é a mensagem que Deus mandou eu entregar. Mensagem, tá? De confirmação, de perseverança, de entrega e, acima de tudo, confiança de que Deus vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e o mais Ele pronto. Por que a gente tem tanta dificuldade de cumprir isso daí? Não é para ter dificuldade, não é? Mas nós temos que aprender a fazer isso. E não querer ir na frente. Abraão estava crendo que Deus ia fazer, mas aí de repente estava demorando tanto. Está demorando tanto, já estou tão velhinho. Minha esposa já está tão velhinha. Deus prometeu aqui o negócio não acontece. Vamos usar os costumes da época aqui, né? Vamos ter um filho com a outra aqui, tá? Própria esposa, né? Oferece essa solução para Abraão. Tenha com a serva aqui, o filho é como se fosse meu. Mas não é a mesma coisa, né? A outra ter um filho como se fosse seu, jamais seria igual. Não é verdade? Né, irmãs? Né? Não tem como ser igual, né? Aquele filho que saiu do seu ventre. Não é igual, né? Aí nesse ponto aqui que eu estou falando aqui, né? Porque Deus tinha feito a promessa. Então, ele quis dar um jeitinho, né? E nasceu um outro filho antes, não é? Isso foi dar tanto problema depois, não é? E Deus deixou, né? Que o problema permanecesse, né? Para quê? Para mostrar para nós que tem que deixar Ele fazer. Que é tudo pela graça dEle e não pelo nosso jeitinho. Falar, mas então por que Deus não consertou a situação lá e fez todo mundo ficar feliz, né? Não, Deus deu todas as condições para todo mundo viver bem. Ele fez isso. Não desamparou ninguém. Mas a rixa, né? A rixa continuou. Não é? Houve muito problema por causa disso. São as consequências. E às vezes a gente vive as consequências de decisões erradas que nós tomamos, porque quisemos ir à frente e fazer. E aí a gente tem que aprender a conviver com essas consequências aí e superá-las. Porque sendo fiéis ao Senhor, Ele nos dá a condição de superação. Amém, Jesus? Tá? Ele dá a condição, sim, de você superar e demonstrar uma firmeza como nunca. Então, nesta manhã, eu quero que você declare isto para a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você quer isso? Se você quer isso, você vai dizer assim: eu quero, levantando agora do seu lugar aí. Fala, eu quero. Levantando do seu lugar aí, eu quero. Isto. Glórias a Deus. Então todo mundo que se levantou quer, não quer? Deixa o Senhor fazer. Para de correr na frente. Mas eu tenho que tomar uma providência. Você vai tomar a providência que Deus mostrar para você que você tem que tomar. Mas não vai ser assim, no nervoso, né? Vai ser na tranquilidade. Ok? Mas é Deus quem coloca tudo nos seus devidos lugares. É Ele quem faz a obra. Na minha vida, na tua vida. É Ele quem faz. É Ele que realiza. Então, espera. Mas espera atento. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Amém? Para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus já falou e você está esperando Ele falar ainda. Mas Deus não falou ainda. E às vezes Deus falou, nossa, já falei faz tempo. Não presta a mínima atenção. Já falei. Já mandei mensagem. Já falei através dos meus servos. Né? Já dei todas as indicações.
Não fez porque não quis prestar atenção. Não é verdade? Que não sejamos esses, hein? Que não sejamos esses. Que é como Paulo sempre falava, né? Vocês são, né, ó, o povo mais maravilhoso aqui da face da terra. Depois ele falava, se de fato Cristo realmente habita em vós. Depois ele falava o se de fato, né? Ele não começava falando o se de fato. O se de fato era depois, né? Primeiro ele falava, ó, tem tudo isso aqui, ó que maravilha, né? Nós temos escutado tanta coisa boa a respeito de vocês. Aí ele falava só do bom. Aí daqui a pouco, então, aí ele falava daquilo que não estava muito legal. Né? E trazia isso a lume. Então é assim. Deus quer colocar tudo nos seus devidos lugares. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora, prestando atenção nesta oração, tá bom? E você vai orando, então, com a sua boca, dizendo, Senhor, eu quero a certeza completa que vem de Ti, Senhor. Deus dos impossíveis, faz a obra completa em mim, na minha família, na minha situação, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu tenho vivido. Faz, Senhor, faz, completa essa obra. Faz isso agora, Pai. Tira o meu espírito de timidez espiritual e me dá espírito de ousadia, Pai. Oh, Senhor, vai fazendo isso, vai orando em voz alta, e eu vou declarando sobre a sua vida todas essas bênçãos. Oh, Pai querido, nesse momento eu declaro sobre a vida desta congregação, Senhor. Oh, Pai amado, como eu disse no início, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos que vão transformar, bênçãos que vão realizar a obra completa. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Pai, realiza esta obra, Pai. Realiza esta obra em nós, Pai. Realiza, Senhor. Oh, Pai, não nos deixa titubear, não nos deixa esquecer, não nos deixa, Senhor, oh, Pai, alheios àquilo que está acontecendo, mas que estejamos atentos para ouvir a Tua voz, Pai, e realizar a Tua obra conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, oh, Senhor bendito, faz dessa maneira, Senhor. A condução é Tua, a direção é Tua, a palavra é Tua, a revelação é Tua, Senhor. Oh, Pai amado, e que ninguém, Pai, ninguém aqui escape da Tua graça, Senhor. Que ninguém escape, Pai, do Teu mover, ó Pai. Faz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu creio em todas as promessas de Deus, através da Sua palavra. Eu declaro sobre a minha vida toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu declaro que sou de Jesus, que sou uma nova criatura, que sou habitação do Espírito Santo, porque todos os meus pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário, e eu entrego tudo ao Senhor, toda a minha vida, toda a minha realidade, tudo é dele, hoje e eternamente. Amém, amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Ministério de Louvor tem uma última música? Tem? Então podem vir, podem vir então neste momento. Não, ainda não encerramos, é só uma música agora, não encerrou o culto não. Glória a Deus, uma música para cantarmos agora e depois em seguida continuaremos então. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Isso, por enquanto assentados mesmo, né?